mesmo. Boa noite, amados, graça e paz. Que prazer, que satisfação estar aqui nessa igreja, né? Nossa igreja aqui em Jardim América. Eu tenho uma história com essa igreja, amém? Embora alguns irmãos aqui, talvez a gente não se conheça muito bem, né? Mas eu conheço aqui alguns irmãos aqui que já foram meus fregueses lá no futebol. Me toleraram lá no futebol, né? Joab está lá embaixo também, Joab, né? O nosso goleirão. Pastor Gerson, um amigo, né? O pastor Gerson tem uma história já no projeto Vida Nova. Um evangelista, né? Evangelista aí de ministério. O Senhor trouxe na vida dele um ministério tremendo, né? Que é ganhar vidas para o Senhor. E eu tenho certeza que ele tem feito isso aqui com muito zelo, com muito carinho. E também agora na função de pastor, né? Administrando a igreja, as ovelhas. E sempre, né? Eu tenho certeza que sempre fazendo isso, honrando em primeiro lugar o nome do Senhor e também a fidelidade ao nosso apóstolo. Eu vejo na figura do pastor Gerson essa identidade, né? Da cara de leão, né? Um homem que tem sempre se dedicado a manter fiel, né, a visão do projeto Vida Nova, da Igreja Cara de Leão. E em nome de Jesus, amado, orem pelo seu pastor, pela sua pastora, amém? Porque são dias de muitos desafios. Lá no Engenho da Rainha também nós temos feito a mesma coisa. Trago um abraço da igreja. Pastor Amaro está lá, né? Nós temos homens e mulheres de Deus que quando a gente não está, né, na igreja, ele nos substitui com muita honra, né? Assim, com muito carinho. E eu tenho certeza que o pastor Amaro vai trazer também lá o coração de Deus para a igreja do Engenho da Rainha, representando a gente. Vim com a mulher mais bonita do mundo, né? A pastora Graziela me acompanhou hoje. Me perdoa aí, amado, queria ter chegado um pouquinho mais cedo, mas nós tivemos que ir a Botafogo. Ela está fazendo um tratamento lá e a gente saiu de lá 5 e pouca da tarde. Você sabe que como é que se diz? O tráfego, né? Um tempo de chuva, naquela área lá, né? Complica. A gente chegou em casa às 6 e pouca, já em cima da hora de sair, o pastor Gerson me ligando, né? Com todo o zelo, e eu já dizendo a ele, não, pode ficar tranquilo que eu já estou a caminho. Chegamos aqui, eu creio, com 1 ou 2 minutos de atraso, né? Do horário do culto. Peço perdão, amém, amados? Peço perdão. Os meus filhos estão ali, ó. Gabriele, é uma menina linda. Pedro, Lucas também está ali. Tá bom? Depois, se você quiser conversar ali com eles falam muito, né? A minha filha fica sempre na expectativa, o que meu pai vai falar, né? Será que ele vai pedir currículo, né? Ele sempre fala isso. Mas hoje não vou falar isso não, tá, filha? Fica tranquila. Vamos lá, amados, eu quero ministrar, né, do coração de Deus para a tua vida. E eu estava meditando, né? Esse tema que o apóstolo trouxe para a gente, o pastor Gerson colocou aqui, confrontos, né? O tema, um ano de confrontos. E não tenho a pretensão de superar os meus antecessores e nem aqueles que vão me preceder. Aliás, me suceder. Vim aqui para cumprir aquilo que o Senhor, né, tem para fazer nessa noite. E eu quero declarar que o teu coração vai ser uma terra fértil hoje. Como tem sido? Amém? Que o Espírito Santo possa potencializar os dons que Ele tem para a tua vida. Amém, amados? Quero ver essa igreja aqui explodindo como sempre, né? Sempre desejou o coração do pastor. Amém? Vamos lá? Eu estava meditando num texto que está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 29. Mas eu não vou ministrar sobre ele. Era aquela passagem de Davi, quando Davi volta, né? E ele encontra a cidade de Ziclag.
destruída, e ali ele acaba sendo confrontado, né, pelos homens ali que estavam com ele, o pessoal da cidade. Mas o Espírito Santo me fez ministrar hoje sobre esse texto que está aqui em Mateus, capítulo 9, que eu ministrei lá na igreja de Engenho da Rainha. E eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco mais uma vez. E hoje aqui em Jardim América, né? Eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Vai falar o meu coração mais uma vez. E se você também deixar, né, amado? O Espírito Santo vai falar contigo nessa noite também. Abre o teu coração, então, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Versículo de número 35. Se você achou, diga amém. Essa água para mim, pastor? Né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Molhar a palavra. Amém? Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Fala assim: Jesus percorria todas, fala assim, todas as cidades e povoados. Deixa eu ler agora. Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Fala assim, toda sorte de doenças e de enfermidades. Que coisa tremenda isso, né? Toda, não fala só uma não, fala toda. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, versículo 1. Você achou? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar novamente toda a sorte de doenças e de enfermidades. Versículo de número 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. Volta lá para o capítulo 9 agora. Eu quero orar e dizer que o Senhor possa trazer ao teu coração entendimento, a revelação desta palavra, e que você saia desse lugar entendendo, praticando esta palavra para a honra e glória do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Preste atenção, amados. Você está preparado para o confronto? Sim ou não? Sim ou não? Quando fala de confronto, né? Confronto não é briga não, tá? Confronto é uma autoavaliação, uma introspecção. É você olhar para dentro de você, ver aquilo que você está recebendo, né? Uma informação, um estudo, uma palavra, e você permitir que o Espírito Santo que move por dentro de você possa fazer a transformação na tua vida e te levar a fazer coisas que talvez você não fizesse, ou talvez você não achasse capaz de fazer. A gente olhando para esse texto aqui, amado, eu estudei um pouco, né, essa parte aqui desse texto, e a gente vê que até aqui, a primeira coisa que eu quero que você ouça e já vá meditando. Até esse momento aqui, Jesus estava curando as pessoas, curou a mulher do fluxo sanguíneo, curou pessoas enfermas, né? Jesus está trabalhando, curando. E os discípulos, até esse momento, estavam só olhando. Fala para o teu irmão assim: Jesus não te chamou para você ficar só olhando.
E amados, aqui no decorrer desse texto, né, emendando no capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele estava primeiro dando o exemplo, ensinando, fazendo, porque tem gente que dá o exemplo, né, só falando, mas aqui Jesus está falando e fazendo. Não adianta a gente querer, irmão, ensinar algo para alguém, pregar, falar, se primeiramente a gente mesmo não faz. Eu tenho falado isso no Engenho da Rainha, né? Quando a gente confronta um líder, quando a gente chama um líder, né, para dar uma palavra e pedir para que ele execute uma tarefa, eu sempre falo assim, irmão, eu não vou pedir uma coisa para você que eu mesmo não possa fazer. Porque se você não fizer, se você não puder fazer, eu vou pedir ao Senhor para Ele me dar força para que eu faça, porque eu consigo fazer. Muito fácil, amado, a gente querer conduzir pessoas, levar pessoas a fazer coisas e a gente mesmo não fazer nada. A igreja não foi chamada para ficar parada, olhando. Será que naquele culto da quarta-feira que o pastor Sérgio vai, será que vai ter milagre? Será que ele vai trazer uma palavra e Jesus vai curar todo mundo? Eu não sei, amados, mas você veio aqui para ser um espectador ou você veio aqui para aprender do Espírito Santo, para ouvir a palavra, para reter essa palavra e para praticar essa palavra? E quem sabe, irmão, ao invés de ser eu, vai ser você que vai tocar alguém e essa pessoa vai sair daqui curada, restaurada, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. É um tempo de confrontos. O apóstolo falava que o confronto começa na gente, amado. O confronto não é você sair, agora eu vou sair para confrontar aí o mundo aí fora, as pessoas aí fora que não gostam da igreja. O confronto não está resumido nisso, o confronto está em você olhar para o que Jesus está fazendo. Jesus, ele podia sentar, não é, pastor Gerson? Podia sentar, podia ensinar, podia dar uma palavra, podia enviar e podia ficar ali esperando as coisas acontecer. Mas olha o que Jesus está fazendo, ele está curando, ele está levando o evangelho, ele está ensinando na sinagoga, ele está pregando, ele está numa classe de escola dominical, vamos chamar aqui isso dessa maneira, para a gente poder entender. Jesus foi para os lugares onde davam aulas, sentou e ensinou para as pessoas, explicou as escrituras, pregava o evangelho do reino. Não é pregar simplesmente aquilo que a gente acha. Para a gente pregar algo, a gente tem que estudar, a gente tem que esmerar o conhecimento, a gente tem que buscar no Espírito Santo uma direção, para que a gente não venha falar aquilo que vem de nós, mas aquilo que vem do evangelho do reino. Já ouviu aquela expressão que quando a gente prega a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Tem hora que a gente não vê as pessoas se libertando, sendo quase, sabe por quê? Porque você está falando coisas que não é do reino. Eu estou falando coisas que não vêm do reino, porque quando a gente prega o evangelho do reino, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação e para curar e para transformar as vidas. Jesus está percorrendo, olha o que o texto está falando, Jesus está em movimento, Jesus está percorrendo as cidades, Jesus está percorrendo as aldeias. Irmão, tem gente que escolhe lugar para ir, tem gente que não quer entrar em determinado lugar, mas Jesus não está escolhendo, Jesus está entrando em aldeias, em povoados, em cidades. Não importa se tem gente que não gosta dele, não importa se o lugar é pequeno, se o lugar é ruim de acesso, Jesus está percorrendo os lugares. A igreja do Senhor desse tempo precisa aprender que para a gente ir e conquistar vidas, nós precisamos percorrer todos os lugares. Aqui não é um lugar específico, aqui ele está percorrendo todas as cidades, todas as aldeias, porque a Bíblia fala que o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Eu não posso fazer acepção de pessoas para salvação. Eu não posso ficar escolhendo a casa de alguém para gerar um grupo familiar. Eu não
posso ficar escolhendo o irmão que eu posso estar relacionando ou não, porque isso não é evangelho do reino. A igreja foi levantada por Deus, e nesse tempo específico que nós estamos vivendo de desafio, de confronto, foi levantada para se movimentar, para criar estratégias, para entrar nos lugares. Pastor, o senhor está difícil porque ali é muito complicado e tal. Você vai pedir uma direção a Deus, ao Espírito Santo, e você vai chegar no coração do seu pastor, você vai trazer uma estratégia para ele, e você vai se colocar, amém, amados, como alguém que não está querendo ficar parado, como alguém que quer se movimentar, como alguém que quer realmente conquistar, como alguém que realmente quer ser usado por Deus. Quem não quer ser usado por Deus fica parado. Em toda a história bíblica, amado, quando a gente estuda a palavra, né, no contexto geral, a gente não vê Deus usando ninguém que está parado. Impressionante. Onde estava Gideão? Gideão, uma opressão, o povo vinha, roubava tudo, destruía tudo, levava tudo que eles cultivavam. Gideão ficou, não vou ficar parado porque não tem jeito, eles vão levar tudo mesmo. Não, Gideão criou uma estratégia, estava malhando trigo no lagar, era um lugar que não dava para ver, era um lugar meio que escondido dos inimigos, e ali também tinha uma estratégia, né? Não vamos falar sobre isso, tinha uma estratégia, mas Gideão não estava parado. Irmãos, eu não estou dizendo que a Igreja Jardim América está parada, amém? Nem também falei que a Igreja de Engenho da Rainha está parada. Eu estou falando para você que Jesus, Ele traz para nós o exemplo, e Ele mesmo mostra como faz. Nós vamos viver milagres, sinais e maravilhas, mas não parados. Nós vamos nos movimentar, nós vamos criar situações, nós vamos provocar um milagre, nós vamos levar o Evangelho, porque quando a gente levar o Evangelho a uma casa, a um local, um restaurante, que seja, onde você passar, aonde você levar o Evangelho, as pessoas aprenderão, as pessoas serão curadas, as pessoas serão transformadas por aquilo que você está pregando e ensinando. Jesus estava percorrendo as aldeias, ensinando, curando. E aí o que acontecia? Todas as pessoas que chegavam enfermas eram tocadas, curadas e libertas dos espíritos. Pastor, eu nunca tive uma experiência de botar a mão por alguém que está, endemoniado, e aquela pessoa manifestou e depois foi liberta. Irmão, é o tempo de você ter essas experiências, é o tempo de você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disponível, eu estou me colocando agora em disponibilidade para o teu reino. Usa-me, faz conforme a tua vontade, usa minhas mãos, usa minhas palavras, usa o meu abraço. Aqui nesta igreja, amado, uma vez tinha um irmão lá, que frequentava a nossa igreja lá, e teve um culto jovem, não me lembro qual foi o ano. E aí eu insistia muito com ele, eu conversava muito com ele, era um jovem rapaz. E eu falei: rapaz, vai ter um culto lá em Jardim América de jovens, eu quero que tu vá comigo. Eu me movimentei em direção a ele, eu trouxe ele para cá. E aqui nesta igreja, pastor Gerson acho que nem sabe disso, aqui neste altar, nesta igreja, aquele jovem veio aqui na frente e ele recebeu o Espírito Santo. Aqui ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi curado de uma crise que ele estava tendo naquele tempo. Ele foi curado, ele foi transformado naquele momento, porque ele deu um passo, ele se movimentou para Deus. Muitos cultos ele ficava parado, esperando alguma coisa acontecer, e nada acontecia. Sabe, irmãos, nós precisamos provocar as coisas no bairro onde nós estamos plantados. As pessoas desse bairro, eu sei que elas já conhecem, mas se já se conhecem, vão conhecer ainda mais.
Deus vai usar pessoas dessa igreja para que a glória dele possa ser vista por quem ainda não viu, por quem ainda está precisando, por quem ainda está enfermo, por quem ainda não conhece Jesus. Você, onde você passar, a glória do Senhor virá sobre a tua vida, e essas pessoas conhecerão a Deus através da tua vida. Sabe por quê? Porque você não está parado, porque você está percorrendo as aldeias e as circunvizinhanças. E se alguém estiver enfermo, amado, Jesus te chama para tocar nessa pessoa com fé, e o enfermo será curado. Quanto tempo a gente não vê mais? Eu não sei se é coisa minha só. Eu não vejo pessoas tem alguma dificuldade de enfermidade. A Bíblia fala, chame os presbíteros. Eu tenho visto que isso tem diminuído, amado. As pessoas perderam, sabe, como é que eu vou dizer? Não é a credibilidade que se perdeu, não. São as pessoas que estão meio que desistindo. Deus está convidando a igreja para um tempo, sabe, irmãos, de a gente ir buscar essas pessoas, levar esperança para essas pessoas. Jesus foi levar esperança. Jesus chegou naqueles lugares, e aonde ele chegava, ele fazia sinais e maravilhas. As pessoas, eu quero profetizar, as pessoas, pastor Gerson, vão entrar nessa igreja e vão pedir: aonde está o pastor? Aonde estão os diáconos desta igreja? Eu quero que eles estendam as mãos sobre mim, eu quero que eles orem por mim. Sabe, irmãos, havia um tempo que os pastores eram procurados. Hoje há um confronto tão grande com a figura do pastor, que estão querendo desacreditar a figura do pastor. Isso é uma coisa que eu penso. Se você pensa diferente, eu te respeito. Mas, irmãos, nunca, jamais, você que é igreja, jamais entre nesta ideia. O pastor é uma figura instituída por Deus, é uma função importantíssima no reino de Deus. É o que apacenta, é o que traz um aconselhamento, traz uma segurança ao coração daquele que está ferido e perdido. Quando Jesus chegava naqueles lugares, as pessoas viam em Jesus a figura de um protetor, de alguém que poderia resolver o problema dela. Ah, pastor, mas era Jesus. Irmãos, você é a imagem e semelhança de Cristo. Você foi levantado por Deus para ser o exemplo. Acredite na unção que está sobre a tua vida. 1 João capítulo 2, versículo 20 vai dizer: vós possuís a unção que vem do Santo. Talvez as pessoas aí fora estão desacreditadas desta unção, mas eu quero dizer para você e para mim nessa noite, amado, que a igreja do Senhor jamais pode se desacreditar da unção que está sobre a vida dela. Nós vamos percorrer os lugares, sim. Nós vamos, olhar para dentro de nós. Será que eu não estou muito parado? Eu preciso que você faça esse confronto. Eu prefiro que você mesmo faça uma investigação no seu coração. Se está tudo bem, se você está dando o teu melhor, se você está ajudando o teu pastor, se você está movimentando a sua igreja, glória a Deus pela tua vida, porque Deus vai acrescentar muito mais. Mas será, irmão, que nós muitas vezes não somos levados pela descrença desse mundo, pelas palavras negacionistas dessa sociedade? Quando Jesus chama os seus discípulos aqui no texto, a impressão que dá, ele dá uma palavra, é uma interpretação que chama a atenção. Jesus está passando, ele está vendo as multidões, e Jesus estava se compadecendo delas. Se compadecer é muito mais, irmãos, do que olhar e, poxa, aquele lugar está
está precisando de Jesus. Se compadecer é você sentir profundamente, é deixar o Espírito Santo tocar no seu coração de tal maneira que você até chore por aquele lugar. Quantas igrejas pararam de chorar? Quantas pessoas parando de clamar? Será que Deus mudou, irmão? Será que Deus mudou no seu parecer? Será que Deus mudou na sua palavra? Não. Há momentos que nós precisamos gemer, chorar, buscar mesmo em oração. Quando tiver oração de mulheres aqui, venha estar com a sua pastora. Chame mais uma para estar contigo. Tem hora, irmãs, que a gente vem, né? A gente vem, parece que está cumprindo uma obrigação. Lá no Engenho da Rainha que é assim, aqui não é não. Parece que a gente está cumprindo uma obrigação, parece que é um peso, e não pode ser um peso. Tem que ser uma dor de parto. Senhor, eu estou aqui por causa daquela irmã, aquela vizinha minha que está chorando, que está sofrendo. Jesus está se compadecendo das multidões. Jesus está, irmãos, Jesus está triste por aquelas multidões. Ele quer fazer algo, e Ele pode fazer algo, mas olha o que Ele faz. Ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, a seara é grande. Jesus podia fazer tudo sozinho, irmão? Podia ou não podia? Podia ou não podia? Mas olha a palavra de Jesus: a seara é grande. Será que Deus não é todo poderoso? Será que Ele não pode de uma vez só mudar a história de qualquer família? Pode. Mas olha só o segredo do Evangelho. Ele te chamou, Ele me chamou para compartilhar desse poder de curar e de salvar. Nós somos o canal do fluir de Deus. Mas se estivermos olhando para o nosso umbigo, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem maravilhas, não tem sinais. Deus está despertando a igreja para um tempo de sinais, maravilhas e milagres e prodígios. Mas a igreja precisa despertar, não para dentro, mas para fora. Como vai ser a sua oração? Hein, irmão, homens? Aqui tem reunião de homens também. Como é a oração dos homens? Tem que descer o fogo, irmão. Tem que clamar. Tem que chorar. Tem que convidar. Pastor, estou aí na oração. Traz mais um, irmão. Se compadece. Se compadece. Jesus está falando para aqueles discípulos: vocês são meus discípulos, a seara é grande. E olha o que ele fala: a seara é grande, poucos são os cearenses, não é isso? É brincadeira. Poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que verdadeiramente querem se dedicar. Ceifeiros não são só os trabalhadores, aqui, né, o texto fala disso. Mas ceifeiros, para mim, são aqueles que querem ir para o campo colher. Esses são os ceifeiros. São aqueles que estão interessados no resultado da semeadura. Se a gente está semeando aqui, amado, em oração, e o óleo está descendo, e o Espírito Santo está falando, e você está dando palavra, está ensinando, está discipulando, está trazendo aqui um avivamento, pode ter certeza que o resultado disso é a colheita. Você pode aplaudir ao Senhor? A colheita virá. Mas o que acontece? Às vezes nós estamos esperando quem está do lado se voluntariar. Jesus está falando: vocês estão comigo, eu estou fazendo um milagre. É como se ele estivesse falando isso. Aqui é minha interpretação. E olha, tanta coisa para fazer. A seara é grande, mas são poucos os que estão trabalhando. Graças a Deus que em Jardim América tem uma igreja trabalhadora. E essa igreja, irmão, vai
vai ser referencial aqui nesta terra, como tem sido, mas vai ser ainda mais. Pessoas vão despertar de tal forma, líderes. Esquece aquilo que passou. Eu quero te dar uma palavra: esquece o que passou. Viu, André? Esquece o que passou. Você viveu tantas coisas, já se aborreceu, já ficou chateado com o pastor, já ficou chateado com o irmão, e agora está tudo bem. Nós somos irmãos, nós vamos, carregar o fardo uns dos outros. E agora, qual é o nosso objetivo? É trabalhar na seara do Senhor. E aí Jesus está dando uma dica: o que a gente tem que fazer, Senhor? Ore, peça, busque, cave o coração de Deus para Ele mandar os ceifeiros. Irmão, eu quero profetizar aqui que vai ter disputa de quem ganha mais irmão para Jesus. Só não vamos botar prêmio, que senão vai ficar ruim, né? Botar prêmio de quem ganhou mais. Vamos botar ali a foto de quem evangelizou mais. Vai ficar ruim isso. Mas que seja uma competição sadia. Quando teu irmão falar assim: poxa, ganhei 3 vidas para Jesus essa semana, que aquilo desperte teu coração para você ganhar 5. Uma competição saudável, que edifica a fé do outro. Ah, pastor, mas então, tá bom, eu vou me voluntariar, eu vou me dedicar mais, mas como que vai ser isso? No capítulo 10, Jesus está dizendo para nós como que Ele pretende fazer isso. Ele vai dizer assim, tendo chamado os seus discípulos, Ele chamou, Ele confrontou, não é? Olha, vocês estão comigo o tempo todo, estão vendo eu fazer milagre, vocês estão, caramba, que cultaço, que bênção, o pastor pregou, a pessoa ficou curada, está dando glória. Mas agora Jesus está te chamando para fazer o que aquele irmão está fazendo. Tem gente que vai para a igreja e pensa que é só o pastor que ora e que cura. Jesus através do pastor. Mas Deus pode usar o irmão mais novinho, mais humilde da igreja, aquele que é mais improvável de todos. Uma vez eu preguei lá no Engenho da Rainha, os improváveis de Deus. Estava fazendo uns trabalhos na igreja, aí fazia uma convocação, aí aparecia um irmão que era problema no ouvido, o outro que tinha problema no olho, e o outro que tinha problema na fala. Falei, meu Deus, parece até aquela passagem dos 4 leprosos, né? Oi? O outro tinha problema no coração, não podia nem levantar muitas coisas, né? Pegar muito peso. E aí, irmãos, com esses 4 homens, eu fui começando a fazer as coisas na igreja. Aí o Espírito Santo falou assim, são os improváveis de Deus. Os improváveis de Deus estão entre nós. Quem sabe, irmão, você hoje está se achando um improvável. Não, pastor, eu não sei orar direito, não sei ministrar. Mas o confronto chegou para você nessa noite. Basta você fazer assim, Senhor, está precisando de ceifeiro? Ceifeiro não é só trabalhador, amém? Que eu falei. Ceifeiro é o que está se preparando para a colheita. É o que já está com dores de parto. É o que está orando e buscando o Senhor uma revelação. Jesus falou, ore ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. Trabalhadores iguais àqueles que estão fazendo o trabalho. Qual era o trabalho de Jesus? Pregar o Evangelho, ensinar, curar toda sorte de enfermidade e doenças. Expulsar demônios. Ai, pastor, eu tenho medo. Irmão, em nome de Jesus. Eu sei que aqui não tem esse tipo de gente, mas tem crente que quando fala que tem gente demoniada, tinha um obreiro lá no Engenho da Rainha, ele não está mais lá não. A gente foi socorrer uma pessoa lá da vizinhança. A pessoa chegou assim na igreja: socorro, socorro, meu irmão está morrendo. E aí chegou um outro com a Kombi também, que tinha tido um acidente. Aí foi o pastor Joelson para um lado e eu fui para o outro. Eu era diácono da igreja ainda. O obreiro veio atrás de mim. Cheguei na casa, o cenário era o seguinte: o rapaz estava embriagado,
dentro do banheiro, sentado no banheiro, com a namorada toda ali, né? Cercando ele, né? Com, ai não, não pode levantar ele não. E a irmã gritando, tá? Ele está morrendo, o diabo vai matar ele. Aí eu parei assim, orei, busquei o Senhor. E aí a primeira coisa que eu fiz, olhei para a irmã, fica em silêncio, por favor, porque o diabo não vai matar ele. Aí, tá bom. Aí quando eu ia me chegar no rapaz, a namorada, não, ai, cuidado. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Assim mesmo. Eu entendi, naquele momento o Espírito Santo me fez ver que havia um espírito de engano ali. E havia também um espírito atuando para envergonhar aquela família. E aí na mesma hora, e eu olhei para o obreiro não sabia o que fazer. Ele estava assim meio que intimidado, né? E aí o Espírito Santo me deu uma autoridade, irmãos. Como Jesus falou aqui, né? Chamou os discípulos e lhes deu autoridade. Você tem autoridade. Quando você for colocado numa situação, é para você resolver em nome de Jesus, amado. Não é para você dizer, não dá não, chama o pastor, chama a pastora, e não sei quem, liga pro apóstolo e tal. Tem coisa, irmãos, que a gente tem que realmente pedir orientação, mas tem situações que o Espírito Santo te colocou ali para você resolver, para você ser luz naquele lugar. E aí, quando eu fui tocar no menino, a garota já veio, eu te repreendo em nome de Jesus, larga ele. Na mesma hora ela tirou a mão do rapaz. Aí quando eu ia orar, eu senti claramente o Espírito Santo falando, não ore por ele aí, porque ele estava molhado, embriagado, dentro de um banheiro. A direção, irmão, não é nossa, vai ser sempre de Deus. E aí eu falei, chamei o obreiro, falei, pega ele aqui, vamos levá-lo lá para a sala. E o espírito que está atuando nele está repreendido, ele não vai fazer nada. Aí o obreiro foi lá comigo, pegou, nós levamos ele para a sala, tiramos ele daquele ambiente que poderia gerar um acidente. Já pensou? Ele se debate lá, cai, bate a cabeça no vaso. Foi quem? Foi a igreja. Foi o diácono da igreja que veio orar. Nós não fomos chamados para trazer problema e causar destruição. Nós fomos chamados para trazer salvação, cura, libertação e transformação de vida. Aquele rapaz foi para a sala, oramos por ele. Quase que automaticamente ele ficou, não vou dizer sóbrio, irmão, não vou dizer sóbrio, mas ele ficou consciente. Falei, meu Deus, eu acho que faltou um pouquinho de fé para mim, porque eu acho que Jesus queria curar até a bebedeira dele, mas ele ficou ali meio que ainda sob o efeito, né? Mas consciente. Aí eu comecei a pregar o evangelho. Falei, rapaz, você é um jovem bonito, cheio de saúde, não entrega a tua vida para as drogas, para vícios, não. Vai ali, a nossa igreja está aqui do lado, vai lá, leva a tua família, nós vamos orar por você. Pregamos o evangelho. Depois o pastor chegou, automaticamente eu passei a autoridade para o pastor. Tem muita gente também que se esquece disso, sabia? Falei, pastor, o senhor quer orar, o senhor quer dar uma palavra? E aí o pastor, quando ele viu que estava tudo resolvido em paz, ele só abençoou ali, deu uma palavra para o rapaz também lá, e depois nós recebemos essa família lá na igreja. Isso faz muito tempo. Por quê? Porque Jesus não apenas nos envia, Jesus ele nos confronta, ele traz para a gente uma palavra de ensino, prega para nós as boas novas, e depois ele nos reveste de autoridade. Para esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, você precisa sair daqui com convicção de que você tem autoridade. Aonde você entrar, eu quero terminar falando uma coisa aqui. Eu fui convidado, pastor Gerson, por aquele diácono lá de Irajá, o Sandro, conhece, né? Teu amigo lá. O diácono Sandro falou, pastor, vai ter um futebol em Parada de Lucas, e o senhor está sendo convidado para jogar no nosso time. Falei, claro.
Já gosto, né? Já gosta? Rapaz, eu fui. Quando a gente chegou lá, tu sabe como é que é, né? Eu sei que todo mundo aqui já sabe como é que é. Quando a gente chegou lá, chegamos como igreja, era todo mundo da igreja, os irmãos tudo da igreja. Quando nós chegamos lá, já tinha 2 soldados, né? Equipado lá. E aí nós começamos a nos vestir pro uniforme do time. Chegou um camarada, acho que ele era o segurança do dono lá. Eu não conheço lá, não conheço. O rapaz depois que me falou. Ele me chegou lá com um armamento, falou assim, ó: vocês vão jogar futebol aqui agora? Aí eu olhei para ele: vamos. É porque eu queria dar uma corrida no campo antes. Será que eu posso? Aí eu falei, eu comecei a pensar, meu Deus, o cara aqui, ele aqui no caso, ele seria autoridade. Mas olha como é que o mundo espiritual se movimenta. O cara pediu autorização para correr no campo que é deles. Aí eu falei, poxa, claro, até brinquei, né? Quem somos nós para falar que você não pode, né? Você está em casa. Irmãos, nós entramos, jogamos, brincamos, saímos de lá com convite para voltar. Os irmãos lá, as pessoas que estavam lá, alguns irmãos da igreja também, do outro time, né? Os camaradas tinham um respeito com a gente, sabe? E falaram assim, caramba, vocês são E falaram essa expressão, vocês são uma igreja diferente. A igreja Cara de Leão é uma igreja para nós referência. Se tiver outro futebol aqui, pastor, eu quero que o senhor venha. Já me chamaram de novo. Mas irmãos, a gente não entra intimidado nesses lugares, porque a gente tem autoridade para curar enfermos, expulsar demônio, falar com autoridade. E pode ter certeza, o mundo espiritual vai reconhecer quem você é. Você pode aplaudir o Senhor? E só para você ter um entendimento aí, não desrespeitamos ninguém. Não chegamos lá também batendo no peito, nós somos a igreja e vocês têm que... Também não fizemos isso, nós respeitamos, porque Jesus, ele nunca desrespeitou ninguém. Jesus, ele trazia a pessoa, ele aplicava o evangelho, sempre respeitando, sempre deixando a pessoa decidir. Filha, onde estão os teus acusadores? Lembra da mulher adúltera? E aquela mulher, olha, não tem ninguém não, Senhor. Então você vai agora. E o que ele fala? Não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Aí eu pedi ao Espírito Santo a orientação do que seria coisa pior do que ser apedrejado ali, né? E aí o Espírito Santo me respondeu: é você perder a salvação. Não peques mais, para que você não perca a salvação. Sabe, irmãos, chegou o tempo da gente confrontar mesmo, da gente pregar o evangelho com autoridade, da gente oferecer a mudança de vida, entrar nas aldeias, né? Eu estou falando aldeia, mas você entendeu. Entrar nas cidades, nas aldeias, aonde você tiver que entrar, o Espírito Santo vai te levar e vai te dar uma palavra revelada para você ministrar. Só que a diferença é como que você vai entrar. Você vai entrar para ser um ceifeiro, ou você vai entrar apenas com a obrigação de: não, fui lá, pastor, preguei, mas ninguém quer não, bati o meu cartão. Não estamos mais nesse tempo. Amém, amados? Chegou um tempo de como é que se diz? Decisão. Nós estamos vivendo num tempo de muita doutrinação. Se você não percorrer os lugares, não pregar o evangelho, pode ter certeza que o inferno vai fazer a parte dele. Teu filho está sendo doutrinado na escola. Se você não ensinar para ele em casa a verdade, e na igreja também, o inferno vai... Você pode ficar de pé, meu amado? Cá, pastor Gerson, vamos orar juntos?
Uma palavra simples, amém, amados? Uma palavra simples, eu não quis ter a pretensão de trazer aqui um estudo teológico, porque a palavra, o Evangelho é simples. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Eu e você fomos resgatados, mas nós não podemos ser egoístas. O céu tem lugar para muita gente. Uma vez um pregador falou que o céu está cheio das orações que ainda não foram feitas. Eu guardei essa frase, tem muita frase que eu guardo. O céu está cheio de orações que ainda não foram feitas, porque às vezes falta da nossa parte essa disposição para orar, para confrontar. Tem oração que a gente faz assim, ó: Senhor, abençoa a vida do irmão. Mas tem oração, irmão, que é confrontar mesmo o sistema. Senhor, aquilo que está prendendo a vida daquele homem, em nome de Jesus, libera agora. Eu te peço, Senhor, Tu és o Deus da seara. Aquele homem, ele recebe convite, mas não vem para a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu me levanto agora contra todo espírito, toda sedução, todo sistema de aprisionamento. Tem orações, irmãos, que eu tenho certeza do que eu estou falando, que você ainda não fez. O que está te intimidando? Qual tem sido a tua convicção? Não, pastor, eu tenho um pastor amigo que a igreja dele é no colégio, naquela comunidade para Pedro. Uma vez ele falou uma coisa para mim, eu falei: meu Jesus. Ele falou para mim assim, ó, eu era diácono, aqui na igreja a gente ora por câncer e por dor de cabeça, porque o Deus que cura dor de cabeça cura o câncer. Tem gente, irmão, que chega diante de uma dor de cabeça, ora. Mas se alguém estiver enfermo de câncer terminal, quase que a pessoa está dizendo assim: Senhor, não tem mais jeito, leva. Prepara o coração e leva. Há momentos que Deus vai fazer isso, mas há momentos que Ele quer mostrar poder de sinais, maravilhas e prodígios. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Esse ano foi profetizado pelo nosso apóstolo. Tem gente que ainda não engrenou nessa palavra. Tem gente que ainda não se apercebeu dessa palavra. Porque se é o ano de confrontos, vai haver o confronto. Mas se é o ano também de sinais, prodígios e maravilhas, se prepara para colher isso. Amém? Vamos orar, pastor? Vamos orar juntos? Se o senhor quiser ministrar uma canção, um louvor.